irmãos, a paz do Senhor, que Deus te dê um excelente domingo. Nós desejamos a você uma excelente manhã. Nós vamos em alguns minutos, 1 minuto, 2 minutos, começar a nossa lição da escola dominical, né? A nossa lição número 13 da nossa revista. E enquanto você aí se prepara, arruma um lugarzinho aí no sofá, na sua cadeira, na sua mesa, onde você achar por bem, né, participar dessa aula conosco. Nós estamos aqui, Pastor Beto, aqui na Debra Cidade de Carvalho. Aqui está o Pastor Demétrio, que é o superintendente da nossa EBD, aqui na Debra Cidade de Carvalho. E juntos hoje, né, vamos aqui online, a nossa última lição do trimestre, lição número 13, que fala sobre os relacionamentos do cristão, né, Deus e a família. Como são esses relacionamentos, nosso para com Deus, nosso para com a família, do esposo para com a esposa, enfim. Então vamos aqui em alguns minutos dar início. Nós estamos aguardando, alguns irmãos já estão entrando aí, alguns no Facebook. Você que nos acompanha aqui nessa tela Facebook, você que nos acompanha aqui Instagram, você que nos acompanha aqui no YouTube. Bem, então estamos aqui, alguns irmãos, né, entrando. Mais um minutinho para que os irmãos entrem. Pegue a sua revistinha, a sua Bíblia. Em 1 minuto nós daremos início à nossa lição. Você aqui, Pastor Demétrio, também cumprimentar todos vocês, dar um alô, um bom domingo. Pastor Demétrio. Bom dia a todos, que Deus abençoe e nos conceda aí um domingo de bênção, de paz, e que a nossa manhã aqui seja de muita bênção para todos nós. Abençoe, obrigado, pastor. O senhor está no pessoal, vou cortar. No público, então. Nós estamos ajustando aqui. Publicou não, né? Agora foi. Alô, agora sim, estamos online no Instagram da Debra Cidade de Carvalho. E todo mundo entrando aí. Vocês estão ouvindo bem? Vocês aí que estão nos ouvindo o som tá bom? Estão nos ouvindo bem? Vocês aí, ali, Roberta, Denis, todo mundo entrando. Em 1 minutinho, vamos dar uma sequência, né? Meus irmãos, nós vamos então aqui dar início à nossa lição. Eu vou fazer aqui uma introdução. Você que tem a nossa revista, né? Lição número 13, de 29 de março, e ela traz como título Relacionamentos do Cristão, Deus e Família. O texto áureo está em Mateus capítulo 10, verso 37, diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, Jesus dizendo, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. A verdade aplicada dessa lição diz assim: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Alguns dos objetivos da lição são explicar os níveis de relacionamento de Jesus, mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família e enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. Você que nos acompanha com sua Bíblia, os textos que aqui serão
expostos, ou nós estaremos aqui citando, está em Lucas capítulo 2, em Lucas capítulo 12 e Lucas capítulo 14. Né? Um dos objetivos dessa lição é falar um pouco do relacionamento que nós temos, né? Nós nos relacionamos em casa, nos relacionamos na escola, você que estuda, nos relacionamos no trabalho, você que é casado se relaciona com a sua esposa, a esposa com o marido, se o casal tem filho, com os filhos, né? Os filhos entre si, os filhos com os pais com os filhos. O ser humano é um ser, né, dotado de inteligência, dotado de emoções e relacionamento, né? Os relacionamentos, eles fazem parte do nosso dia a dia, né? Quando uma pessoa não se relaciona bem, ela tem efeitos em diferentes áreas da sua vida. O ser humano, ele foi feito para se relacionar, né? O próprio Deus, quando cria o homem, né? Deus cria ali no jardim do Éden Adão. A Bíblia diz que Deus viu que Adão, né, não tinha ninguém que fosse semelhante a ele. Então Deus falou assim: todos os animais têm o seu par para se relacionar. Então Deus faz ela, entrega ela a Adão, né, para quê? Para que ali existisse um relacionamento. E o próprio Deus, a Bíblia nos diz lá em Gênesis que o próprio Deus, todos os dias, né, ele vinha conversar, ou seja, Deus tinha um relacionamento com Adão e Eva, né, e conversava e falava com ele todos os dias. E nós vamos falar um pouco hoje sobre diferentes tipos de relacionamento, inclusive os relacionamentos de Jesus, né? Há quem acha que Jesus era um alienígena. Não, Jesus era Deus, e como Deus, Jesus não relacionava com ninguém, Jesus não conversava com ninguém, Jesus só conversava com Deus, ou Jesus só falava com seus discípulos, Jesus não falava com todo mundo. E nós vamos ver, discorrer ao longo da lição, que Jesus, ele era assim Deus, mas Jesus era homem, ou seja, a sua natureza era divina, 100% divina, e a sua natureza era 100% humana. E a sua natureza humana fazia com que ele tivesse que se relacionar com as pessoas. Jesus se relacionou com os seus irmãos. Jesus teve irmãos. Nós acreditamos nisso. Nós que somos cristãos evangélicos, nós sabemos que Jesus, né, filho, teve os pais terrenos, né? José e Maria foram os seus pais terrenos, mas nós sabemos que Jesus veio através de uma concepção sobrenatural. E depois que Jesus nasceu, Maria e José tiveram outros filhos. A nossa Bíblia diz isso, e é nisso que nós acreditamos, porque nós cremos piamente no que a Bíblia fala. Então nós vamos ver nessa lição que nós precisamos de relacionamento com Deus, e nós precisamos de relacionamento com a família. Paulo, quando escreve aos Efésios, Paulo fala muito de pais, né? Paulo começa as suas cartas, muitas das suas cartas, cumprimentando o povo de Deus ou a igreja com pais, né? E pais, nós estamos falando de comunhão. Quando nós falamos de pais, nós falamos de comunhão, e comunhão é relacionamento. Quando nós falamos que esteja em paz ou fique em paz, ou quando nós cumprimentamos alguém, é comum nós cumprimentar alguém na igreja, a paz do Senhor. Em algumas igrejas tem por cumprimento graça e paz. O que é paz? Paz é comunhão, paz é relacionamento. Paz é um relacionamento triplo, é comunhão minha para com Deus, comunhão consigo mesmo, ou seja, eu tenho que ter comunhão comigo, com o Espírito Santo que habita em mim, eu tenho que ter paz no meu coração, eu não posso ter conflitos dentro de mim que impeçam que eu viva em paz. E se eu tenho comunhão com Deus, se eu tenho comunhão, né, comigo mesmo, ou seja, com o Espírito Santo que habita em mim, naturalmente eu vou ter comunhão com meus irmãos, né? Naturalmente eu tenho uma comunhão com Demétrio. Por quê? Porque essa comunhão, ela não nasce aqui,
Essa comunhão ela nasce do céu. Então eu tenho comunhão com Deus, tenho comunhão comigo mesmo, né? Tenho a paz de Deus no meu coração, tenho o Espírito Santo morando dentro de mim, e isso irradia. Quando isso irradia, isso gera comunhão, gera paz com os meus irmãos. Então nós vamos entender nesta lição que Jesus teve uma família terrena. Jesus teve um papai terreno, Jesus teve uma mamãe terrena, Jesus teve irmãos, né? Jesus, ele obedeceu os seus pais. Você, filho que está me ouvindo aí, Jesus obedeceu José e Maria como filho. Ele respeitou as diretrizes. Jesus teve que se relacionar com os seus irmãos, né? Jesus não era um ser extraterrestre, né? Jesus nasceu como eu e como você, né? Do ventre de Maria, ou seja, do ventre de uma mulher. Jesus teve que comer papinha, tomar mamadeira. Jesus teve que aprender a andar, né? Jesus teve que aprender a falar como todo mundo fala. Jesus sentou com seus irmãos à mesa. Jesus brincou. Evidente que era uma cultura diferente e as atrações eram diferentes, mas eu vou parafrasear, vou trazer para os dias de hoje. Jesus teve que brincar de carrinho, Jesus teve que jogar peão, né? Jesus correu no quintal de casa, Jesus andou descalço, né? Ou seja, tudo que uma criança da época, né, vivia, Jesus viveu, para mostrar que era Deus, sim, mas também que era homem, que era de natureza humana, como eu e como você temos, né? Jesus teve um relacionamento familiar, ou seja, Jesus obedeceu os seus pais, Jesus conviveu com os seus irmãos. É fato que a Bíblia não nos traz, né? Inclusive os comentaristas da lição citam isso, a Bíblia não traz, né, tanta riqueza do dia a dia de Jesus Cristo, né, quanto criança, até porque não é esse o objetivo da Bíblia. O objetivo da Bíblia é mostrar Jesus como Filho de Deus. Mas nós temos alguns fragmentos, né, na Bíblia, nós temos alguns fragmentos, né, na história de historiadores que podem sim nos deixar, né, transparecer que Jesus foi uma criança, né, como todas as outras da época dele, né? Jesus ia à igreja, Jesus aprendeu a ler, Jesus ajudou seu pai José nos afazeres da marcenaria, porque a Bíblia diz que ele também se tornou marceneiro. Ou seja, Jesus teve uma profissão, né? Jesus teve uma preocupação com os seus irmãos e teve uma preocupação com a sua mãe, né? Nós não temos registro de quando Jesus é crucificado, de onde estava José. Possivelmente José já tivesse morrido quando Jesus é crucificado. Mas nós vemos que, olha a preocupação de um filho com a mãe. A Bíblia vai nos mostrar que quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando Jesus estava ali já agonizando, Jesus sabia que não tinha para onde correr, dali ele entregaria a sua vida, né? Jesus, como filho mais velho, isso era muito importante para um judeu. Jesus era judeu e seguiu todos os ritos judaicos, foi circuncidado, foi apresentado ao templo. Tudo que uma criança da época de Jesus, né, passou, Jesus também passou. E a preocupação de Jesus, quando ele está na cruz do Calvário, ele sabe que ali em alguns minutos ele morreria, né? A sua mãe estava ali ao pé da cruz. Ele chama João, ele chama o seu discípulo e fala assim: olha, João, a partir de hoje você cuida dela. A preocupação de um filho mais velho, né? De um filho, sobretudo um judeu, que tinha que se preocupar e honrar o seu pai. Olha Jesus honrando a sua mãe no momento que ele está prestes a morrer, né, Demetrio? Ele chama e fala: João, cuida dela. A partir de hoje é como se fosse sua mãe. E ele fala para Maria: olha, a partir de hoje é como se fosse seu filho, ele vai cuidar de você. Ou seja, a preocupação de um filho em que a sua mãe fosse mantida, que a sua mãe fosse cuidada depois que ele morresse. E também com os seus discípulos, né? Jesus se relacionou com os seus discípulos e os evangelhos nos mostram isso. Ele se relacionou como homem, como amigo, mas se relacionou também como Deus,
né? E agora eu passo a fala aqui ao pastor Demétrio, que vai, né, continuar os outros tópicos aqui da nossa lição. Obrigado, pastor. Eu queria só complementar um pouco o que o pastor Beto mencionou com relação a... Primeiro, Jesus teve uma família, que a gente aprende nesse tópico 1, né? Ele teve uma família. Segundo, como o pastor mencionou aqui, os pais foram pais exemplares e o filho, Jesus Cristo, foi um filho exemplar. E nos dias atuais que nós vivemos, nós percebemos que o mundo está carente de famílias exemplares, de pais exemplares e de filhos exemplares. Então, que Deus permita que eu, você, minha família, sua família, sejamos todos exemplares para esse mundo em que vivemos. Eu quero, assim, entrando no tópico 2 da lição, no item 2 da lição, o comentarista coloca como título desse tópico 2, o cristão e a sua família. Então, no tópico 1 nós vimos basicamente Jesus, o relacionamento de Jesus para com a sua família. Então, ele teve uma família, seus pais foram exemplares, ele foi um filho exemplar, e ele fala, até complementando o que o pastor disse aqui, em Lucas 8, 19 a 21, ele diz, em determinado momento ele estava ensinando seus discípulos, alguém chega e diz, sua mãe e seus irmãos estão aí, querem falar contigo. Ele diz, olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, né? Então, nós todos aqui que praticamos a palavra de Deus somos agora parte da família de Jesus. Por isso que o pastor disse agora há pouco que nós nos cumprimentamos e nos saudamos dizendo irmãos. Então, o pastor é meu irmão, eu sou irmão do pastor, nós somos todos membros de uma única família, a família de Cristo Jesus. Amém? No tópico 2, então, nós vamos falar sobre o cristão. Agora nós vimos Jesus, o relacionamento de Jesus com a sua família. Agora nós veremos o relacionamento do cristão para com a sua família. O comentarista aqui, o bispo Abner Ferreira, ele divide esse tópico 2 da lição em 3 subtópicos, tá? O 2.1, basicamente ele trata aqui da coerência cristã dentro de casa. Então, se nós olharmos para a Bíblia em textos como Tiago 2,14, Mateus 23,3, nós vamos ver que esses textos falam sobre a importância de haver uma sincronia, uma harmonia entre aquilo que nós professamos crer e a forma com que nós vivemos o dia a dia. E o comentarista aplicou esses textos à nossa vida dentro do lar. Muitas vezes nós somos bons cristãos fora do lar, mas como será que está o nosso viver dentro do lar, né? Então, ele aborda 2 textos bíblicos. 1 Timóteo 3,5. Eu gostaria de ler esses textos, acho que é importante. Se você puder abrir a sua Bíblia em casa, 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 5, e depois 1 Timóteo 5, 8. Esses textos dizem o seguinte, 1 Timóteo 3, 5. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E 1 Timóteo 5, 8 diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, o comentarista nos leva a refletirmos como será que tem sido o nosso relacionamento dentro de casa, no meio da família, né? E temos sido cristãos autênticos dentro do lar. E eu me lembro de uma ilustração que era muito usada pelos pregadores antigos, de um garotinho que certa feita chegou para sua mãe e disse, mãe, eu gostaria de habitar na igreja, será que a gente não pode morar na igreja? Será que a gente não pode será que nós não podemos nos mudar para a igreja e habitarmos na igreja? E a mãe fica toda feliz, nossa, meu filho chegou num nível espiritual bastante interessante, importante, ele quer habitar na igreja. E ela diz, mas filho, por que você tem essa vontade de habitar na igreja? E o filho responde, sabe o que é, mãe? É que na igreja o papai ele é um cordeiro. Na igreja o papai ele canta, ele louva a Deus, ele lê a Bíblia, ele glorifica, ele chora, ele sauda os irmãos com educação. Mas em casa, mamãe, o papai é como se fosse um lobo devorador. Ele bate na senhora, ele briga com os vizinhos, ele fala palavrão, ele compra financiado, parcelado e não paga. Então, será que nós não poderíamos morar na igreja? Na igreja seria um ambiente mais propício para nós termos essa felicidade dentro do lar.
Então, o comentarista nos leva a refletirmos como tem sido a nossa vida de cristão dentro do lar. Né? Então, coerência cristã dentro do lar. Nós devemos ser cristãos coerentes, ou seja, devemos praticar aquilo que nós falamos que cremos. Devemos viver desta forma, inclusive dentro do lar. No tópico 2.1, você pode acompanhar na sua revista, basicamente o comentarista aborda a questão da vida de um cristão dentro de um lar incrédulo. Como que é a vida de um cristão dentro de um lar incrédulo? Eu tive o privilégio de crescer num lar evangélico, num lar cristão, num lar evangélico. Mas tem pessoas que vieram para Jesus e a sua família não veio para Jesus. E essas pessoas acabam convivendo com pessoas dentro do lar que não são cristãs, que não professam a mesma fé. Mas o comentarista também aqui, a revista e a palavra de Deus nos ensina dessa forma, que o cristão precisa manifestar a sua fé, a sua confiança em Deus e também viver uma vida de testemunho no meio daqueles que não creem. Então, seja dentro do lar, seja no trabalho, seja na escola, em qualquer ambiente, o cristão precisa manifestar a fé que ele crê, a fé que ele tem, aquilo que ele crê e ter uma vida de testemunho, inclusive dentro de um lar. É fácil isso? Nós, obviamente, sabemos que isso não é fácil, é algo complexo, complicado, uma pessoa... às vezes a pessoa não pode orar dentro de casa, porque o marido, a esposa, os filhos não permitem. A pessoa não tem aquela liberdade plena para manifestar a sua fé dentro de um lar de ambiente hostil. Mas nós percebemos quando Jesus ele viveu, como o pastor disse aqui, ele teve irmãos, e os seus irmãos não criam que ele era o Messias, os próprios irmãos não criam. Porém, depois ele deu um bom exemplo, ele viveu a sua vida de santidade, de integridade. Depois que ele morreu e ressuscitou, a palavra diz que os seus irmãos Judas e Tiago, são os mais expoentes, né, podemos dizer assim, eles acabaram crendo que Jesus era o Salvador do mundo e passaram a ser então grandes defensores da fé cristã. Nós temos aí uma epístola escrita por Tiago e uma epístola escrita por Judas. E aí a história nos conta que Mônica foi mãe de Aurélio Agostinho. E a história nos conta que ela orou por Agostinho 30 anos, sem cessar, ininterruptamente 30 anos orou, até que um dia Agostinho aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o que aconteceu? Agostinho se tornou como principal teólogo da igreja cristã entre os séculos IV e V da nossa era cristã. Né? O que nós aprendemos com isso, irmãos? Talvez você, irmã, tenha um cônjuge, tenha um marido, um esposo que não é cristão. Talvez você, marido, tenha uma esposa que não é cristã. Talvez vocês, pais, tenham filhos que não são cristãos e não querem. Então, o que nós aprendemos com essa lição? Nós não devemos desistir de clamar e buscar interceder por aqueles que não são cristãos. Então devemos, primeiro, manifestar a fé que nós temos dentro do nosso lar. Segundo, viver de uma forma, com um testemunho bom, de forma que essas pessoas acabem sendo atraídas para o Evangelho pelo bom testemunho e orar, clamar e interceder. Então, talvez você esteja vivendo uma situação difícil dentro do seu lar, mas Deus diz para você, não desista de buscar, não desista de interceder, porque no momento certo Deus trará essas pessoas e a salvação para dentro do seu lar. O tópico 2.3, o comentarista basicamente ele abre uma discussão que a gente sabe que é comum às vezes dentro de alguns ambientes, entre casamento e celibato. E aí, o que é melhor? Casamento, nós sabemos que casamento é uma bênção de Deus. O celibato é um dom de Deus. O que é melhor? Uma bênção de Deus ou um dom de Deus? Então a gente aprende lendo e estudando a revista e a Bíblia que ambos têm o seu valor diante de Deus. Ambos têm o seu valor diante de Deus. O mais importante é que, casados ou solteiros ou sozinhos, o mais importante é que nós tenhamos um relacionamento de intimidade comunhão com Deus. Né? Aí vale destacar uma coisa, irmãos: o celibato é um dom, porém nem todos receberam esse dom. Isso está lá em Mateus 19, do 10 ao 12, 1 aos Coríntios 7, do 7 ao 9, de 27 a 28. Esses textos estão na revista, depois vocês podem pesquisar em casa, tá bom? O celibato ele é bom, mas não é compulsório, permitido, mas não é ordenado. Portanto, meu conselho, é o conselho que a Bíblia nos dá. Primeiro, Paulo escreveu na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, ele diz: cada um viva na vocação em que foi chamado. Se Deus chamou você para constituir família,
Sirva a Deus em família. Se Deus te chamou para viver no celibato, sozinho, viva sozinho, mas com Deus no celibato. Então, o comentarista trouxe, eu acho que é importante essa discussão para nós aqui, para talvez tirar alguns pensamentos errados das mentes das pessoas. Vamos para o tópico 3 da aula. O tópico 3, então nós vimos aqui agora o seguinte, só resumindo aqui. Primeiro tópico, nós vimos Jesus e o seu relacionamento com a sua família. No tópico 2, o cristão no seu relacionamento com a sua família. Agora nós vamos para o tópico 3 da revista, que trata de, basicamente, o que o comentarista coloca ali para nós é nossa prioridade à luz da Bíblia. Já que o tema da lição é relacionamentos do cristão, Deus e família, e nós devemos então estabelecer uma prioridade. Aliás, se você puder ler na sua revista, quem tiver com a revista em mãos, na introdução do tópico 3, tá aí, tópico 3, a revista diz assim, o título diz, nosso relacionamento com Deus. Na introdução, o comentarista diz o seguinte: é importante estabelecermos prioridades em nossos relacionamentos, tendo como referencial a palavra de Deus e a direção e a capacitação do Espírito Santo. Então, ele destaca que é importante nós estabelecermos prioridades. E o título da lição diz, relacionamento do cristão com Deus e com a família. Mas se eu não estabelecer uma prioridade, Deus e família, eu posso me perder em determinados momentos, e acabar invertendo a prioridade, colocando a prioridade de uma forma que não é a mais adequada e me perder dentro desse universo aí. Então, dentro desse tópico 3, nós temos novamente 3 subtópicos, tá? O primeiro, ele destaca claramente Deus em primeiro lugar. Já que vamos falar em prioridades, qual que é a primeira prioridade? Já no tópico 3.1 ele já deixa bem claro. A nossa prioridade número 1 deve ser Deus em primeiro lugar. Marcos 12, do 28 ao 31, esse é um texto bastante conhecido, em que alguém questiona Jesus sobre qual era o maior mandamento. E Jesus responde. Primeiro, resumidamente, ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus da sua alma, seu coração, seu entendimento. Então ele diz, primeiro ame a Deus sobre todas as coisas, e segundo, ame ao próximo como a si mesmo. Ele diz, esses 2 mandamentos, ele coloca os 2 juntos, unidos. Esses 2 mandamentos é o maior, não há nenhum maior que eles. Então, mas ele coloca em primeiro lugar Deus, em segundo lugar o próximo como a ti mesmo. Então o que nós aprendemos com isso é Deus deve ocupar sempre o primeiro lugar em nossas vidas. Porém, em seguida vem o amor ao próximo. Precisamos então viver essa realidade em nossa família. O comentarista coloca um texto escrito por Jaime Kemp, que diz assim: as pessoas serão atraídas a Cristo ao verem famílias cristãs vivendo amorosa e harmoniosamente, e sendo também tementes a Deus. Então, que nossas famílias vivam dessa forma, temendo a Deus, mas também tendo um bom testemunho no seu lar. Eu me lembro de uma aula que nós tivemos algumas semanas atrás. A professora Alex estava dando essa aula, ela até mencionou que em alguns lares os vizinhos já sabem quando a pessoa está em casa, quando é cristão, já sabe quando o crente está em casa ou quando o crente não está em casa. Porque às vezes quando o crente sai com a sua família para a igreja, fica aquele silêncio. Mas quando chega, irmãos, é uma gritaria, é uma bagunça, e bate prato, e quebra, e discute, e briga e tal. Então nós precisamos dar bom testemunho, de forma que a sociedade, ao ver a nossa fé e confiança em Deus e a nossa forma de viver diferenciada do mundo, eles se sintam então atraídos, que o mundo se sinta atraído para a pessoa de Jesus Cristo, para o Evangelho de Jesus Cristo. Então nossa primeira prioridade deve ser Deus. No tópico 3.2 vem então a segunda prioridade. Se a primeira é Deus, qual é a segunda? Família vem em segundo lugar. Os textos bases da aula de hoje que o pastor Beto mencionou, e eu gostaria de lê-los aqui com vocês, eles nos causam assim, um certo espanto, um certo choque quando nós lemos à primeira vista. Então eu vou reler com vocês o texto áureo que está em Mateus 10, versículo 37, que diz: quem ama o pai, Jesus dizendo isso, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Agora nós vamos para os próximos textos de referência. Lucas 12, vou ler 3 versículos com vocês, tá bom?
Está lá na revista, Lucas 12, versículos 52 e 53, depois Lucas 14, versículo 26. No 12 ele diz: porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. E no capítulo 14, 26 ele diz: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ora, Jesus, quando está falando esses versículos para os seus, essas frases, né, essas palavras para os seus discípulos ali, ele está falando num contexto familiar. Está falando num contexto familiar. Então Jesus, quando ele diz isso, ele diz: olha, no contexto familiar em que a pessoa decide por servir a mim, de corpo, alma e espírito, verdadeiramente como um bom cristão, se ele não abandonar tudo por mim, então não é digno de mim. Por isso que eu disse que esses textos, eles não chocam à primeira vista, eles não chocam, mas puxa vida. Então quer dizer que para servir a Jesus eu preciso detestar, abandonar, deixar todo mundo de lado para servir a Jesus. Não, calma, irmãos. Não é isso que Jesus estava querendo dizer. O que ele quis dizer é o seguinte: em primeiro lugar tem que ser eu, tem que ser Deus. Mas em segundo lugar, ele não está falando, olha, abandona todo mundo, detesta todo mundo. Em segundo lugar é a família. Nós vimos agora há pouco no 2.1 que família vem antes de ministério. E algumas pessoas, vários lares acabam se destruindo, se desmanchando, porque as pessoas invertem a escala de valor. Então nós aprendemos agora há pouco que antes do ministério, nós vemos lá em 1 Timóteo 3:5 e 5:8, que se aquele que não governa a própria casa, como vai governar a igreja? Então, antes do ministério, você tem que rever a sua casa. A família vem numa escala antes de ministério, mas Deus vem antes da família. Então, se nós pudéssemos estabelecer aqui 3 degraus de escala, né, de prioridade na nossa vida, é primeiro Deus, segundo a família e terceiro ministério e outras atividades, né? Então, aqui o que nós aprendemos aqui, Jesus não está dizendo abandona todo mundo. Porém, se em algum momento da nossa caminhada cristã, a nossa família, o nosso relacionamento familiar ou qualquer outro relacionamento nos afastar da fé em Cristo, aí ele diz, bom, aí você vai ter que tomar uma decisão. Quem é em primeiro lugar na sua vida? Se em primeiro lugar é Deus, então você vai acabar tendo que deixar um pouco de lado aquilo que te afasta da fé para servir e ser fiel a Jesus Cristo e a fé cristã, tá? Então, mas Jesus, reforçando aqui, Jesus não está dizendo deixa a família de lado, só está dizendo a família é segundo lugar em meu coração, em nossos corações, Deus em primeiro lugar e a família em segundo lugar. Ou seja, eu gostaria de usar aqui uma ilustração que também a professora Leia, me perdoe aí, professora Leia, estou me apropriando de um esboço, né, de uma ilustração que você usou aí numa das suas aulas. Eu vou chegar aqui mais próximo para que os irmãos vejam. Então, para que não se pense que Jesus... Dá para ver bem? Dá? Tá, tudo bem. Tá aqui. Então, não pensem vocês que Jesus está dizendo, coloque Deus em primeiro lugar e todo o restante, né, que vai ter um fim aí que só Deus sabe qual que vai ser. Não, o que Deus está dizendo é o seguinte: coloque Deus, eu coloquei aqui uma pirâmide de relacionamento, Deus no topo da pirâmide, e na base da pirâmide nós temos o marido e a esposa. Preste atenção, quanto mais próximos de Deus o marido e a esposa estiverem, mais unidos eles estarão. Percebem aqui? Olha, quanto mais próximos de Deus, mais unidos o casal, mais unida a família. Quanto mais distantes de Deus, então mais desunida a família, mais desunido o casal. Então, basicamente, o que nós aprendemos aqui nessa lição que Jesus coloca, olha, essa ordenança, podemos dizer assim, em primeiro lugar Deus e depois a família, não é para o nosso mal, muito pelo contrário, é porque Ele quer ver a bênção de Deus nos nossos lares. Então, quanto mais próximos nós como família estivermos de Deus, certamente mais abençoada será a nossa família. Muito bem, irmãos, estamos aqui caminhando para o final, no tópico 3.3. Então vamos lá, então só recapitulando. No tópico 1, o pastor abordou
o relacionamento de Jesus para com a sua família, que isso nos serve de exemplo. No tópico 2 nós vimos como deve ser o relacionamento do cristão para com a sua família, colocando Deus em primeiro lugar, no tópico 2, né? Coerência cristã dentro do lar, como ser um cristão dentro de um lar incrédulo e casamento ou celibato. E agora no tópico 3 nós vemos a questão da prioridade. Nossa prioridade é a luz da Bíblia. A luz da Bíblia, Deus sempre em primeiro lugar, em segundo lugar a família, e nós encerramos agora no tópico 3.3, resultados práticos. O comentarista basicamente colocou aqui alguns resultados práticos para a vida daquele que coloca Deus em primeiro lugar e a família em segundo no seu coração e na sua vida, tá? Então o comentarista pega alguns textos bíblicos, Efésios 5, do 18 ao 33 e Efésios 6, do 1 ao 9, desses textos ele extrai alguns desses resultados práticos. Então, quando nós olhamos para a vida de alguém, para as nossas próprias vidas, e identificamos se há esses resultados, é sinal de que nós estamos fazendo uma boa escala de prioridade em nossas vidas. Ele coloca, por exemplo, comunicação diferenciada, prestação de culto, conduta exemplar, sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra, instrução, enfim. Acho que os irmãos podem ver isso melhor no texto e também na revista, tá bom? Certamente esses resultados são coisas boas que a vida de uma pessoa que faz uma boa escala de valor no seu relacionamento tem que refletir esses resultados básicos. E aí o comentarista nos leva a refletirmos. Como está o nosso viver? Temos percebido os efeitos desses resultados em nossas vidas, no meio das nossas famílias? Acho que esse é o grande ponto para refletirmos nessa manhã. Então eu passo para o pastor Beto aqui, fazendo as considerações. Temos perguntas também para o pessoal que está fazendo uma pergunta. Temos uma pergunta. Se você tiver e quiser fazer uma pergunta, nós temos perguntas aqui. Vamos responder essa pergunta. Temos uma pergunta aqui do irmão. Pode fazer. Klaus. A pergunta é: no que diz respeito aos relacionamentos, é certo em afirmar que há vários níveis de relacionamentos? Precisamos ter sabedoria para distinguir nossos relacionamentos prioritários, assim como Jesus, que se relacionava com todos, mas em níveis diferenciados: multidão, os seguidores, os discípulos, os 12 discípulos escolhidos, os 3 discípulos mais chegados, né? E ele não colocou aqui, mas tem um que é o mais chegado que o irmão, né? Tem aquele que é aquele em quem que reclinava seu peito, a sua cabeça sobre o seu peito, né? Eu concordo com o Klaus, acho que há sim diferentes níveis de relacionamento, mas eu gostaria que o pastor Beto participasse da resposta aqui. Há diferentes tipos de relacionamento e a lição aqui vai nos falar, dentro no tópico 3.2, que nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Nós temos diferentes tipos de relacionamento. Irmão, dentro de uma casa, o relacionamento que o marido tem com a esposa e a esposa tem com o marido é um. O relacionamento que eles têm com os filhos é outro. O relacionamento que nós temos no nosso trabalho com os nossos colegas de trabalho é outro. O relacionamento que nós temos com os nossos irmãos na igreja é outro. Você quer ver uma frase idiomática de Jesus Cristo e que há muita discussão e dissensão sobre isso? É o seguinte: Caná da Galileia, Jesus é convidado para um casamento, né? A família de Jesus foi convidada porque o texto nos mostra, e é claro que Jesus estava na festa e a sua mãe também, possivelmente os irmãos de Jesus também, ou seja, a família de Jesus Cristo estava na festa. Por quê? Porque Jesus, ao contrário do que muitos dizem ou pensam, tinha um relacionamento saudável com todo mundo. Jesus se relacionava bem com os vizinhos, irmão. Jesus tinha um excelente relacionamento com seus vizinhos, com a sua família, com os seus irmãos. Jesus não era alguém que, como homem, né, ele estava ali para trazer dissensão como homem ou inimizade. Não, Jesus tinha um relacionamento com todo mundo. E a Bíblia diz que naquele casamento em Caná da Galileia, eles estão na festa e acaba o vinho, ou seja, tem um problema, né? E naquele momento que acaba o vinho, Maria,
ela conhecia o filho que tinha, ela sabia quem era o seu filho, ela sabia que era Jesus, ela sabia que ele podia resolver. Então, veja só, o relacionamento ali não era de... tinha aquela coisa de mãe, né? Ela vai até Jesus Cristo, mas ela vai e fala assim, olha, acabou o vinho, né? Ela não dá a ordem para Jesus, ela diz para Jesus. Leva o problema aí. Ela leva o problema. Ela falou assim, ó, ali não está a mãe. Gente, ali não era a mãe dando uma ordem para o filho fazer nada. Ali a mãe, né? Maria, ela está ali, e aí num relacionamento não mais de mãe com filho, porque a resposta de Jesus nos mostra isso. Ela vai para Jesus e fala assim, ó, acabou o vinho. Aí Jesus responde com aquela frase, ele diz assim, mulher, o que tenho eu contigo? Né? A lição até vai trazer que é uma expressão idiomática ali, e o texto, né, David Ellis diz assim, que ele estava querendo dizer, ó, deixe que eu siga o meu próprio curso. Gente, nós temos aqui um divisor de água no relacionamento de Jesus com a sua mãe. Nesse dia, nesse casamento, quando acaba o vinho, e ela vai até Jesus e fala assim, ó, acabou o vinho, Jesus com esta frase diz, mulher, que eu tenho contigo, ele estava dizendo assim, mãe, até hoje eu a obedeci como filho, mas naquele dia, naquela festa, Jesus corta o cordão umbilical e fala, daqui para frente você segue como minha ovelha e eu sigo como pastor. Gente, ali Jesus mostra que, embora aos 30 anos de idade, pastor Demétrio, ele obedeceu como filho, ele se submeteu, se sujeitou como filho, mas nesse dia Jesus estava dizendo assim, mulher, ele não está falando mãe, ele está dizendo, mulher, estou cortando o cordão umbilical, daqui para frente eu sigo como filho de Deus, e você segue como minha ovelha. Naquele momento Jesus muda o relacionamento, ou revela ao mundo que o relacionamento dele para com ela, né, mudou de patamar, ou seja, mudou o nível. Agora ela passa a ser ovelha dele, ele é o bom pastor, e ele muda esse nível de relacionamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos podem estar nos ouvindo, né? Eu, quando estou em casa, eu sou o esposo da Patrícia, eu sou o pai da Duda e da Letícia, né? Só para você entender. Mas quando nós estamos na igreja, eu não deixo de ser pai, não deixo de ser esposo. Mas quando eu estou no exercício do meu sacerdócio, eu sou o pastor delas. E como pastor, o meu relacionamento é um. Como pai, meu relacionamento é outro. Você que está me ouvindo, você tem amigos no seu trabalho. O relacionamento que você tem com os seus amigos de trabalho, imagine que eles não são cristãos. Eles têm um nível. O relacionamento que você tem com o seu irmão em Cristo, que faz parte do corpo de Cristo, ele é outro, ele está no outro nível, ele está no outro patamar, né? Ah, pastor, então Deus faz acepção, Jesus faz acepção? Não faz, não. A Bíblia nos mostra que Jesus não faz acepção de pessoa, mas Jesus faz seleção. Ele não faz acepção, mas aqueles que vêm a Ele, Ele de fato seleciona para uma boa obra ou para um ministério. Então, respondendo a pergunta, não sabemos se tem outras, existem níveis de relacionamento, sim. E Deus conta cada vez mais com você que nos ouve, você que está aqui acompanhando essa lição. Deus conta que nós sejamos o parceiro que Ele possa contar, né, Demetrio? Que sejamos, né, cada vez mais nos relacionando com Deus, né? A lição ela traz na sua entrelinha algo muito forte, gente. Nenhum relacionamento que te separa de Deus é um bom relacionamento. Ah, pastor, isso é muito duro ouvir, mas é a verdade, é a Bíblia. Presta atenção. Todo e qualquer relacionamento que você tenha na terra com alguém pode ser o melhor indivíduo do mundo. Se esse relacionamento te afeta
afasta de Deus, você tem que repensar. Ah, pastor, mas é a minha mãe não é crente, meu pai não é crente, meu marido não é crente, meus filhos não são crentes, eu vou deixar de relacionar com eles? Não, você tem um vínculo familiar, é família. Só que aqui foi falado de Mônica, mãe de Agostinho, que o relacionamento, presta atenção, gente, o meu relacionamento com Deus é capaz de mudar o relacionamento do próximo comigo. O relacionamento que Mônica tinha com Deus era tão forte e ela perseverou durante 30 anos que o relacionamento dela com Deus era tão grande, gente, que ele transbordou de tal forma, o exemplo dela foi tão grande que esse relacionamento transbordou, Demétrio, e alcançou o filho, né? Então você que usou, você que é jovem, ó, você que vai se casar, esse relacionamento está te aproximando de Deus ou está distanciando? Está distanciando, pastor, então você tem que repensar. Ou você traz essa pessoa para perto de Deus, ou você vai ter que decidir entre você estar mais perto de Deus ou você estar mais perto dele. É a lição que está nos mostrando isso. São 10h15, eu acho que nós temos mais tempo, não sei se tem mais perguntas. Tem mais um ponto que o Klaus levantou sobre no tópico 3.2, sobre a divisão e o aborrecimento, que, como eu disse aqui, que os textos são chocantes, né? São chocantes, realmente, né? Porque falam de divisão e de aborrecimento justamente no contexto de um lar em que as pessoas decidem por servir a Cristo honestamente, com sinceridade, piamente, né? Então, só reforçando aqui, Cláudio, que você mencionou ali, sim, Jesus disse isso, mas não, a mensagem dele principal não foi abandone, deixe tudo de lado, deteste sua família a partir de hoje para seguir a mim. Não, o que ele disse põe a família em segundo lugar no seu coração. E em determinado momento, como o pastor disse agora há pouco, se em determinado momento esse relacionamento com a família estiver te afastando de Cristo, você terá que tomar uma decisão entre o primeiro lugar e o segundo lugar. Então é nesse ponto que pode trazer dor, sim. Em alguns momentos a pessoa tem que ficar dentro de casa, continuar no seu lar, como Pedro escreveu, dizendo que a mulher santa, ela acaba santificando o seu lar e pelo testemunho dela, ela pode acabar atraindo o seu marido para Cristo. Agora, vai ter ocasiões, que é o que eu identifico desse texto de Jesus, desses textos que nós lemos aqui, haverá ocasiões em que nós teremos que cortar o relacionamento, como o pastor disse agora. A gente vai ter que cortar um relacionamento, seja ele às vezes até de um relacionamento de amizade no trabalho, na escola, na vizinhança e até dentro do lar. Por que não? A gente não está falando que vai ter que cortar o relacionamento ao ponto de ninguém está aconselhando aqui divorciar, né? Separar, não é esse o ponto que a gente está falando. A questão aqui é que tanto relação de pais com filhos como do cônjuge, esse relacionamento ele não pode te afastar ou criar uma ruptura no seu relacionamento com Deus. Ele não pode criar essa ruptura, né? O filho não pode desonrar o pai. O filho não pode desonrar o pai. O filho deve obediência ao pai. Mas nenhum pai, por exemplo, ele tem a prerrogativa de obrigar um filho, por exemplo, a seguir uma religião. Um pai não pode obrigar. Gente, isso eu acho que a beleza do Evangelho é isso. Nós que somos cristãos, nós não obrigamos os nossos filhos a ser cristãos. A mãe e o pai não obrigam o filho a ser crente, gente. Não obriga. Se obrigasse, todos os filhos de crente seriam crentes. O que acontece é que os pais dão o exemplo e os filhos veem o exemplo nos pais do relacionamento com Deus, e os filhos não querem escolher outra coisa porque eles veem o seu relacionamento dos pais com Deus, eles veem que isso é bom, isso é salutar. Então, quantos exemplos nós temos? Nós estamos na igreja, né? A igreja é formada de famílias. Às vezes a irmã está aqui na igreja, ela é crente, faz parte do corpo de Cristo, né? Toma ceia conosco, e o marido não é. Aí ela vai chegar em casa e então vai divorciar do marido. Não, a Bíblia diz que através dela o marido é santificado, ou seja, o relacionamento que essa mulher tem com Deus pode mudar a vida do esposo também. Por quê? Porque nós somos agentes transformadores. Deus usa a nossa vida para mudar os outros. Esse texto que fala que Jesus ele está ali dentro de uma casa e Jesus, vê só, Jesus ele estava agora exercendo o seu ministério, e Jesus exercitando o seu ministério a ponto de sua mãe Maria, seus irmãos, estão com saudade dele, porque ele já não aparecia em casa
há tempos, né? Então Jesus está no exercício do seu ministério, né? E ele está dentro de uma casa pregando, e estão todos ali ouvindo, e alguém chega e fala assim: olha, a sua família está lá fora. Aí eu falo assim: mãe, aí Jesus fala assim: ó, minha família são aqueles que estão aqui me ouvindo e dando ouvido à minha pregação. Quer dizer que Jesus está excluindo a mãe e os irmãos? Não, não. Jesus estava incluindo aqueles que estavam ouvindo ele. Jesus ele tá agregando, porque muitos podiam dizer assim: ó, só faz parte da família de Jesus quem tem o sangue dele, quem nasceu do ventre de Maria, né? Aí Jesus está dizendo assim: não, não, não. Todo aquele que me ouve, Jesus falou assim: famílias são esses, ou seja, Jesus estava me incluindo. Jesus estava te incluindo, Jesus estava incluindo o pastor Demétrio, Jesus estava incluindo o Herbert, Jesus estava incluindo todos vocês que nos ouvem. Jesus naquele momento estava incluindo, falou assim: ó, todos aqueles que creem que eu sou o Filho de Deus fazem parte da minha família. Depois Paulo vai escrever aos Efésios, nós estamos aqui às quartas falando sobre Efésios, vai dizer que através de Jesus Cristo nós nos tornamos, gente, família de Deus, nós fazemos parte da família de Deus, né? Então, ou seja, Paulo vai aprofundar muito mais disso, ele fala: nós fazemos parte da família de Deus porque nós não nascemos, né, sanguineamente de Jesus Cristo, mas através da morte dele vicária na cruz, nós nos tornamos também família de Deus. Nós fazemos parte porque nós nos tornamos o que? Irmão de Jesus Cristo, através do sangue dele. Então, tem algo muito importante, eu queria que você guardasse essa frase no seu coração nessa manhã. Quando Jesus está ali naquela casa, e ele fala que a família dele são aqueles que ouvem, ele não está excluindo a mãe e os irmãos que estão lá fora, ele está incluindo todos aqueles que estão dentro da casa. E aí Jesus nos ensina aqui, sabe o que, gente? Que para fazer parte da família dele, não é proximidade, não é porque, né, a mãe e os seus irmãos, eles estavam perto porque eram família, que faziam parte. Importante não é estar perto fisicamente, importante é estar junto, e junto excede a distância física. Então Jesus está dizendo: não é porque eles são minha família, e porque eu durmo lá, e porque eu almoço lá, eu tomo café da manhã com eles, a gente senta junto à mesa, que só eles são minha família. Todo aquele que der ouvido à minha palavra, todo aquele que der ouvido ao Evangelho e me receber como filho de Deus, passa a fazer parte da minha família e tem um relacionamento comigo. Ele fala interessante, pastor, ele diz: aqueles que ouvem as palavras de Deus e as praticam. Então tem que ouvir, conhecer, mas praticar. Também se conhece, mas anda de forma desregrada. Diabo também conhece, né? Exatamente. Diabo também conhece. E mais do que nós, porque ele já esteve lá no céu, inclusive, né? Então não é apenas conhecer, mas é praticar. Não sei se quer fazer mais. Tem mais alguma pergunta? Não? Só elogios. Os elogios são para o pastor. Não, os elogios aqui para o pastor Demétrio. Mais perguntas aí? Não, só elogios muito top, é muito boa essa palavra, que nessa manhã possamos refletir nessa palavra, enfim. Não. Nós estamos aqui fazendo as nossas considerações finais, mas assim, eu vou deixar aqui uma reflexão para você, peço que o pastor Demétrio também chegue. A reflexão que nós estamos fazendo nos dias de hoje, sobretudo nesses dias que nós vivemos de pandemia, é: como está o nosso relacionamento com Deus? Se Deus optar por não encerrar essa pandemia e no meio dessa pandemia mandar o seu Filho Jesus Cristo nas nuvens para chamar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, como é que está o meu nível de relacionamento com Deus? Eu posso dormir tranquilo, que se Jesus, essa madrugada, tocar as trombetas e chamar aqueles que são seus, o meu nível de relacionamento com Ele vai me fazer habitar com Ele nas mansões celestiais. O meu nível de relacionamento com Deus está transbordando a ponto
de fazer o meu relacionamento com meus irmãos ser salutar, irmão, não se engane. É impossível que eu tenha um relacionamento salutar com Deus, que eu tenha o Espírito Santo habitando dentro de mim e ao mesmo tempo eu consiga, né, nutrir ódio ou inimizade por alguém. É impossível. Se você nutre ódio, se você nutre inimizade, se você nutre dissensão contra alguém, presta atenção, o seu relacionamento com o Espírito Santo e o seu relacionamento com Deus não está salutar. Nós não vamos te enganar, nós não podemos te enganar. Então cuide do seu relacionamento para com Deus. Cuide que o Espírito Santo continue habitando entre você, te dando paz, te dando harmonia. Esse momento agora que nós estamos vivendo é um momento que está todo mundo com medo, todo mundo na incerteza e muita gente perdendo a paz. Nós não podemos perder a paz. Pastor Demetrio, por favor. Eu quero encerrar lendo na minha parte aqui a conclusão da revista. Eu creio que essa conclusão ela vem para fechar o que nós falamos até agora e diz assim, se você estiver com a sua revista você pode acompanhar ou não, pode ouvir aqui. Diz que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isso em nossos relacionamentos familiares por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus. Então que Deus nos ajude, nos abençoe a termos uma vida de relacionamento profundo com Deus e também vivermos uma vida de testemunho onde quer que estejamos. Obrigado. E para encerrar eu quero lançar um desafio a você aqui. Eu quero desafiar você que durante essa aula, não nós, né, nem eu, o pastor Beto, nem o pastor Demetrio, nós não temos o poder de entrar no seu coração. Nós não temos o poder de entrar na sua mente, nós não temos o poder. Quem tem esse poder é alguém chamado Espírito Santo, enviado por Deus, anunciado pelos profetas, né, anunciado por Deus através do próprio Jesus Cristo, profetizado por Jesus Cristo. Falou assim: eu vou, mas eu vou rogar ao meu Pai. Rogar é alguma coisa assim, olha, mesmo sabendo que a resposta é não, eu ainda vou pedir. Né? Então Jesus está dizendo: eu vou pedir ao meu Pai que envie o Consolador. Né? Então você que tem o Espírito Santo dentro de você e que nessa manhã você foi tocado por essa palavra, eu vou lançar um desafio. Se você veio à sua mente alguém que precisa do seu perdão, vá até essa pessoa e peça perdão. Se veio à sua mente alguém que te magoou, pastor, essa pessoa me magoou, o seu nível de relacionamento com Deus te permite, mesmo tendo sido magoado, mesmo tendo sido o objeto, né, de mágoa dessa pessoa, ir até essa pessoa e pedir perdão a ela e atar o relacionamento com ela. Sabe por quê? Porque quando você fizer isso, você vai ter mostrado ao diabo que o seu relacionamento com Deus está tão profundo que ele já transbordou, e o legado desse relacionamento é perdão. Fica aqui esse pedido, fica aqui esse desafio, fica aqui essa palavra de reflexão. Se você puder ir até a casa dessa pessoa, pastor, não posso por conta da quarentena, liga, manda um WhatsApp, faça uma videoconferência, não importam os meios, importa que essa pessoa receba a sua palavra de perdão. Deus abençoe, que você seja edificado por essa palavra. Deus abençoe o pastor Demetrio, obrigado por essa aula que ele nos deu aqui, obrigado você que está em casa, né? E eu vou pedir agora, para nós terminarmos, deve faltar 1 minuto, pastor Demetrio nos levar a Deus em oração e nós encerramos aqui a nossa EBD online. Deus te abençoe. Só lembrando, próximo domingo começa o novo trimestre, estaremos estudando sobre o livro de Salmos. Tem muita coisa boa para aprendermos aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então.
Deus, nós te damos graças. Muito obrigado por esses minutos preciosos passados em tua presença, aprendendo um pouquinho mais da tua vontade, do teu querer para as nossas vidas, que a tua palavra seja aplicada às nossas mentes, aos nossos corações, nos transformando, nos fortalecendo, nos renovando e nos dirigindo em tudo, Pai. Fica conosco e dá-nos da tua paz e da tua bênção, que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nas suas mãos, eu vou dar a bênção apostólica, te lembrando que às 17 horas nós estaremos aqui de novo com o nosso culto online. Que a graça de Jesus o Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com a Igreja de Cristo que vai morar no céu. De agora e para sempre todos digam amém. Deus abençoe.